Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso grupo de videoaulas sobre cálculo aplicado à computação. É... Nosso... Começar, né? Me chamo Dair e esse curso será aplicado tanto por mim quanto pela Yasmin e tanto pelo Gabriel. Inicialmente, vamos começar por um resumo. Por que fazer isso? Bem, a matemática, ela pode ser muito complicada caso você não... ela pode ser assustadora caso você acabe não entendendo ela de primeira. E quando a gente entra em um curso superior, onde a nossa base no ensino médio não é tão forte, a gente espera que pelo menos esses ensinamentos eles sejam pelo menos voltados para a área, para a gente conseguir ver pelo menos como que a gente consiga aplicar esses conteúdos no nosso futuro, em outras matérias, em trabalhos futuros, da nossa vida em geral. E isso é extremamente importante para desenvolver um pensamento computacional, porque quando você vai precisar formular um código e você não, acaba não tendo essa interface entre a computação e o cálculo, na hora que a gente precisa fazer, por exemplo, calcular seno para uma função trigonométrica para um software, a gente acaba quebrando a cabeça e não consegue chegar em lugar nenhum. Pode, mesmo entendendo esses conceitos de forma geral e ampla na matemática comum, a maneira que os computadores processam isso é completamente diferente. Então esse curso ele vem mais como de uma maneira para a gente poder linkar, conectar esses dois assuntos tão importantes que eu acho que são extremamente interessantes aí. Bem, o nosso objetivo primeiro essa aula inicial sobre o curso e sobre a ferramenta que a gente desenvolveu para poder também aprender é, como essas coisas são feitas e exibir os resultados, que é a calculadora, que é essa primeira aula inicial. Depois a gente vai para funções polinomiais, que elas são mais simples, funções racionais e irracionais, funções que são funções onde a variável vai na base de uma fração ou dentro de um radical. Funções exponenciais e logarítmicas, que são funções onde a gente vai ter as variáveis como expoente ou ao inverso disso, que seria a logaritma. Funções trigonométricas, ver como funções cíclicas funcionam dentro de um computador. Essas duas últimas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, é muito interessante ver como traduzir conceitos infinitesimais para um ambiente onde você tem um número limitado de números para você poder tratar. E mais no finalzinho tratar mais sobre erro numérico e complexidade matemática, que é algo menos cálculo e mais computação mesmo. Bem, essas foram as principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da nossa ferramenta que foi usada para aprender e vamos usar para ensinar esses conceitos. A calculadora ela foi desenvolvida principalmente em C++. E para a gente realizar a interface gráfica, foi utilizado o GLFW e ele principalmente gerencia a janela principal. Ele cria ela e mantém ela viva para a gente poder ter as janelas internas, os botões, as funções, as coisas mais iterativas dessa janela, foi utilizado o AIMGui, porque ele tem uma simplicidade maior, ele já faz algumas coisas que eu não precisaria lidar com a placa de vídeo manualmente. Então, ele é essas duas ferramentas juntas são incríveis apenas. É, É isso. Ali tem um exemplo, né, de uma janelinha feita utilizando as duas ferramentas, o GLFW e o AMG. O GLFW só faria a janela principal e essas pequenininhas com os botões seriam do AMG. Bem, qual- primeiramente, antes de pensar na ver a calculadora funcionando, é interessante a gente pensar em como que ela funcionaria. Primeiramente, quando você pega uma calculadora na mão, a primeira coisa que você faz é inserir os valores que você quer que sejam calculados. Só que ao desenvolver uma calculadora, você tem que pensar que a calculadora ela não pode aceitar qualquer entrada. O usuário não pode sair escrevendo um monte de letras sem sentido, coisas que não existem, sinais que não
simplesmente não tem nexo. Então você tem que ter um. é, Você tem que ter uma filtragem, não uma filtragem, mas um bloqueio inicial para impedir que o usuário escreva essas coisas. Uma calculadora normal, você tem esse bloqueio feito pelos botões pré-definidos pelo engenheiro que fez a calculadora. Agora, se você está usando uma calculadora digital, você tem uma infinidade de valores que você pode inserir, porque você tem todo o teclado à sua disposição. Às vezes até teclados de outros idiomas. Então fazer esse barramento inicial é bem importante. A segunda etapa é, depois que você inseriu algo que caracteres que fazem sentido, precisa ter uma filtragem para ver se eles fazem sentido na ordem que eles foram inseridos. Por exemplo, não faz sentido você só inserir um monte de sinal. Ah, mais, menos, multiplicação, divisão. Isso não é um cálculo, não tem número, não tem o que você fazer com isso. Então você tem que fazer uma espécie de filtragem para você ver o... se a ordem desses caracteres inseridos realmente fazem sentido, existe uma lógica, se eu posso calcular o que está sendo inserido, porque se eu passar para a camada de processamento antes da filtragem, eu vou gastar tempo processando algo que não vai dar em lugar nenhum, que vai dar um erro, e posso até tentar exibir, isso pode causar o aplicativo pode acabar crashando, pode dar um monte de problema. Então o ideal é ter essa camada de filtragem para evitar esses probleminhas menores, para depois a gente poder ir para o processamento. Após garantir que a entrada ela é válida, a gente vai para o pro processamento que vai lidar com um problema principal da matemática, um problema aí da matemática real para digital, que é prioridade entre operadores. Por exemplo, se eu inserir A mais B vezes C, o computador e eu tiver um programa genérico, ele provavelmente vai somar antes de multiplicar. Na matemática isso está errado. A multiplicação ela tem uma prioridade maior do que a soma. Então eu preciso, durante esse processamento, organizar essa entrada de uma maneira que eu consiga, de uma maneira que dê para calcular todos esses valores sem perder o resultado real, através desse algoritmo de Schrödinger, que eu vou explicar mais tarde. E depois de ter organizado esses dados, o cálculo ele vai ser feito como é uma calculadora gráfica, ele não vai calcular só para um ponto. O que ele vai calcular? Ele vai pegar a variável que você inseriu e vai calcular para um intervalo x de pontos. Então, por exemplo, de menos 10 a 10. Ele vai calcular essa função que foi organizada, foi processada e organizada, para cada um dos pontos entre menos 10 a 10. Não é de um em um, o jeito que a calculadora foi feita, eu vou explicar depois. Bem, sobre o processamento. O que é esse algoritmo de Schrödinger que eu comentei? O que ele vai pegar? Como eu dito anteriormente, um problema grande que deve ser resolvido do processamento é a prioridade dos operadores. Por exemplo, o maior problema deles não é nem os operadores em si, são os parênteses, porque eles mudam completamente o jogo. O parênteses pode transformar uma. Os parênteses eles podem transformar uma soma em algo mais importante do que, por exemplo, uma exponenciação. É um negócio que, se você pensar, tipo, para você fazer para o computador lidar com isso, não é algo muito simples. Então, a tática usada foi esse algoritmo. Como que ele funciona? Primeiramente, a gente vai organizar os valores. Em vez da notação convencional que a gente usa no mundo real, a gente vai transformar ela na notação polonesa inversa. Essa notação ela permite que o computador consiga ler de maneira simples qualquer operação, por mais complicada que ela seja, sem principalmente dando muito foco nisso, sem os parênteses. Você elimina eles. Os outros operadores eles vão continuar com a sua ordem, com a sua prioridade, porém não existem parênteses. Isso já facilita extremamente o processo. Essa notação pós-fixa, ela é obtida a partir desse, desse sistema através de uma etapa de iterações. Por exemplo, a entrada, aqui não está escrita, porque eu peguei um exemplo meio ruim.
Mas olhando para essa tabela, a entrada dela foi, abre parênteses, 2 aqui, abre parênteses, 2 mais 3 vezes 5. Como que o computador leria isso? Como que eu posso fazer o computador ler isso de um jeito interessante? Eu vou ter duas estruturas. Eu vou ter a pilha auxiliar, que ela vai ser, como o nome diz, ela vai simplesmente auxiliar nas funções da. Vai armazenar valores por um tempo específico. São valores que eles vão ficar aqui só por. Auxiliarmente, eles vão sair daqui uma hora. E a saída final, que é o resultado que a gente quer. Como que ele funciona? Toda vez que um operador é inserido, ele vai ler, ele vai pegar essa entrada que você deu, ele vai ler caractere por caractere, e toda vez que um operador for inserido, ele vai enfiar esse operador na pilha auxiliar. E se ele lê um número, ele já vai direto para a saída. Legal, mas e como que eu esvazio a pilha? Você vai criar um sistema de é, valores. Por exemplo, soma e subtração vale 1. Multiplicação e divisão vale 2. Expoente e parênteses vale 3. Então você vai ter esse sistema de prioridades e toda vez que você inseriu algo. Desculpa, o parênteses ele é diferente, ele não vale 3 não. Ele vale um 4 mais ou menos, é porque ele tem um valor específico dele. Mas toda vez que você inserir um operador, ele vai verificar. O operador que está. Existe um operador na fila? Na pilha? Não, então eu posso inserir. Se existir um operador na pilha, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esses dois. Qual operador é mais importante? Ah, o mais ele tem importância de 1. Agora a multiplicação tem importância de 2. Então, por exemplo, se depois de 3 eu tivesse uma multiplicação e não essa barrinha, eu esvaziaria a pilha, colocaria o maisinho na saída e só depois eu colocaria o símbolo de multiplicação. Agora, se, por exemplo, desculpa, falei errado. Desculpa, me confundi. É ao contrário. Se aqui fosse multiplicação, aqui soma. Porque daí, se o próximo operador tiver um valor menor de importância do que o anterior, daí ele esvazia a pilha para colocar o próximo. Nesse caso, não, ele colocaria mais e multiplicação na pilha. Daí, só se um operador menor viesse, ele esvaziaria. No caso dos parênteses, ele funciona diferente. Ele serve como se fosse uma barreira. Então, por exemplo, se eu tivesse um valor antes do parênteses e daí o parênteses entrasse dentro da pilha, a próxima esvaziada ia até o parênteses. Daí ele mataria o parênteses, ele não iria para a saída, e o próximo valor e o próximo operador iria para a saída, o que é o exemplo aqui. Eu vou inserir o parênteses, vou inserir o mais, inserir o 3 aqui porque ele é um número. No fecha parênteses, eu vou esvaziar a pilha até o parênteses e eliminar tanto o abre quanto o fecha. Depois eu vou inserir o negócio. E para finalizar o negócio, quando a pilha estiver vazia e a entrada também. Quando a entrada estiver vazia e a pilha ainda estiver cheia, isso vai simplesmente esvaziar a pilha inteira. Como é uma pilha, vai ser esvaziado da direita para a esquerda. Aqui, do outro lado, a gente tem. Depois que a gente obtém essa saída, o cálculo ele vai ser, dentro da calculadora vai ser feito dessa seguinte forma. Numa função infixa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que está dentro dos parênteses, resolver. Depois vai pegar o sinal mais importante, nesse caso a multiplicação e não subtração, vai resolver. Depois a subtração e vai para o final. Agora na notação pós-fixa, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar essa saída aqui em outra pilha. Eu vou ler ela da esquerda para a direita. Então, por exemplo, eu vou pegar o 2, inserir o 2 na pilha. Vou pegar o 3, inserir o 3 na pilha. Um mais, opa, não é um número, é uma operação. Então, eu vou pegar esses dois valores que eu tinha dentro da minha pilha, eu vou tirar e eu vou aplicar esse operador neles. E daí eu vou colocar aqui, no lugar onde estava o 2 e o 3, o valor dessa soma. Então, por exemplo, a próxima etapa, né, nesse valor aqui seria é, 5, 5 vezes. E daí seria, daí a próxima iteração, eu colocaria o 5 na minha pilha, colocaria outro 5 na minha pilha. Opa, uma multiplicação. Eu vou tirar os dois, vou aplicar os dois e vai dar 25. Ó, por exemplo, aqui tem um exemplo exibindo isso. Eu vou colocar o 2 na pilha, vou colocar o 3 na pilha, vou colocar o 14 na pilha.
Opa, tenho mais. Eu vou pegar os dois últimos valores, vou aplicar esse operador. 3 mais 14, 17. O 2 já está na pilha, não vou esvaziar ela. Colocar o 17 na pilha. Opa, um operador. Vou aplicar 2 vezes 17. Vai dar 34. Deixo 34 lá na pilha. Coloco o 11. Opa, um operador. 34 menos 11, 23. Essa imagem aqui ela representa muito bem essa ordem de operações. Coloquei o A, coloquei o B, coloquei o C. Opa, um mais. Aplico o cálculo. A, B, C mais. Daí, multiplicação. Eu vou aplicar o cálculo ao A vezes o resultado do vermelhinho. E assim vai por diante. É isso. Eu vou mostrar agora. Aqui tem um exemplo da calculadora funcionando, mas vou mostrar ela ao vivo. Ela no Windows ela não está funcionando tão legal quanto no Linux, mas ela funciona. Por exemplo, eu quero executar uma função. Eu vou pegar 1 vezes. Calma, deixa eu ver o idioma do meu teclado. 1 sobre x. Ele vai desenhar a minha funçãozinha quase instantaneamente. A, a calculadora ela tem algumas outras funções, como por exemplo um tecladinho aqui. Ele pode, por exemplo, apagar, inserir alguns valores diferentes, várias coisas. Eu também posso editar a cor da minha curva antes de inserir ela ou depois de inserir ela aqui. Interessante. Pode fazer outras, por exemplo, módulo de tangente de x. Consigo fazer várias coisas, várias coisinhas, aplicar uma sobre a outra, porque agora com esse comportamento de seguir a ordem, eu consigo fazer quase qualquer coisa. Aí.